É diferente. Veja com seus próprios olhos. Esses gigantes adormecidos podem despertar a qualquer momento. Aquele momento. E quando isso acontece, não há como pará-los. Neste vídeo, você vai testemunhar erupções vulcânicas massivas, registradas por câmeras que estavam lá exatamente quando aconteciam. Tudo começou com imagens reais e muito impactantes que nos lembram porque a natureza merece respeito. Eu respeito. A Indonésia é um vasto arquipélago composto por mais de 17 mil ilhas, muitas delas. É uma região vulcânica ativa, com mais de 130 vulcões que moldam constantemente sua paisagem. A diversidade natural e cultural atrai milhões de turistas todos os anos, que vêm para desfrutar das suas praias, às suas tradições ancestrais. Esta intensa atividade vulcânica faz parte de fundamental para a região, onde as erupções podem variar de pequenas emissões de cinzas, incluindo explosões violentas que afetam comunidades próximas. Especificamente, uma dessas poderosas erupções foi registrada por turistas que estavam dentro do vulcão cratera, registrando um momento único da força da natureza. Nas imagens capturadas por turistas dentro da cratera do vulcão do Cono, podemos testemunhar com admiração o exato momento em que a montanha desperta com força. Primeiro, o chão se move lentamente, prenunciando a explosão iminente. De repente, uma poderosa explosão libera um estrondoso jogo de material piroclástico de vários tamanhos, acompanhados por uma densa nuvem de cinzas e gases que emergem violentamente de dentro do vulcão, mostrando sem filtros o poder devastador deste força natural imponente. Localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, o vulcão Anak Krakatau eleva-se acima do mesmo ponto onde ocorreu uma das erupções mais devastadoras em 1883. A história: o Krakatoa original explodiu com tamanha força que a detonação foi ouvida até quase 5.000 quilômetros de distância. Essa erupção liberou uma quantidade equivalente de energia. A explosão de TNT, com uma força superior a 200 megatons, devastou mais de 160 cidades costeiras e causou dezenas de milhares de mortes. A cratera desabou sob o mar e, décadas mais tarde, um novo cone vulcânico emergiu de suas profundezas. Anak Krakatau, que em indonésio significa filho de Krakatoa. Desde então, este jovem vulcão não parou de crescer, nem deixou de se lembrar do que sua linhagem é capaz. O vídeo mostra a poderosa erupção do Anak Krakatau, registrada pela agência Observações Geológicas da Indonésia, com duração de mais de 2 minutos. Nesse período, o vulcão entra em erupção, lançando uma gigantesca coluna de cinzas, gases e material incandescente, projetando-se em direção ao céu com uma força impressionante. Mas além do espetáculo, visualmente, este episódio teve sérias consequências, pois o colapso parcial do vulcão causou um tsunami e atingiu a costa sem aviso prévio. As autoridades relataram centenas de mortos, vítimas e mais de 1.000 pessoas feridas em uma tragédia que chocou todo o país. Agora vamos para o Japão, que fica a cerca de 40 quilômetros de Nagasaki. A ilha de Kyushu abriga o majestoso Monte Unzen. Por décadas, seus habitantes viviam em relativa paz, pois já haviam se passado mais de 40 anos desde sua última grande erupção. No entanto, embora o vulcão tenha permanecido ativo, aquele longo silêncio criou uma falsa sensação de tranquilidade. Em junho de 1991, a situação mudou quando foi detectada a formação de uma cúpula de lava, um sinal que chamou a atenção de cientistas, jornalistas e curiosos. Aqueles que estavam posicionados na encosta, observando cada movimento da montanha. Aquele dia começou com um céu limpo e uma atmosfera de expectativa, mas ninguém poderia imaginar que esse vulcão aparentemente adormecido estava prestes a transformando a paisagem em uma cena trágica. Não houve explosões nem sons de alerta claros. Apenas uma fissura no topo,
E de repente, uma torrente violenta e ardente desceu sem controlado a partir da encosta. As imagens capturam de forma impressionante a força do fluxo piroclástico. Que varreu as encostas do Monte Unzen, uma mistura escaldante de cinzas e gases quentes. E fragmentos incandescentes movendo-se a uma velocidade aterradora. Em apenas naquele momento, a avalanche atingiu a cidade de Kitakamikova, localizada a 4 quilômetros da cratera. E não parou até percorrer mais de 5 quilômetros. No total, 43 pessoas perderam a vida neste desastre. Desastre. Foi uma tragédia que não só abalou o Japão, como também deixou um legado, uma lição indelével. Quando um vulcão desperta, nem a experiência nem a distância podem salvá-lo. Eles garantem segurança. No meio do Pacífico Sul, a tranquilidade das Ilhas Tonga foi interrompida por uma das erupções vulcânicas mais poderosas dos últimos tempos. Décadas. A 65 quilômetros ao norte da capital Nuku'alofa, um grupo de pessoas navegava perto do vulcão subaquático Ngatonga Ngapai, quando eles foram testemunhas diretas da fúria da natureza. Imagine estar em um barco, cercado pelo mar, e de repente ver o vulcão começar a expelir imensas colunas de fumaça e cinzas e vapor subindo ao céu, enquanto o som ecoa à distância e relâmpagos cortam a densa nuvem escura. Essa mistura de admiração e respeito se reflete em cada imagem capturada. As câmeras registraram não apenas o poder liberado do vulcão, mas também Além disso, a atenção e o deslumbramento daqueles que vivenciaram aquele momento. Imagine estar no meio daquilo, rodeado pela imensidão do mar, quando de repente o vulcão começa a despertar diante dos seus olhos. A nuvem de poeira se eleva, iluminada por relâmpagos que rasgam o céu, e você sente a força da natureza como nunca antes. Pois, aqueles que registraram essas imagens do navio viverão um momento de admiração e respeito, uma experiência que muda para sempre a forma como o poder é compreendido do nosso planeta. Observar uma erupção vulcânica à distância pode ser impressionante devido ao seu impacto visual, mas para os habitantes locais, o verdadeiro impacto é sentido no som aterrador que produz a explosão do vulcão submarino Ngatonga. O rugido de Ngapai era tão poderoso que pôde ser ouvido a centenas de quilômetros de distância, um fenômeno que evoca a erupção histórica do vulcão Krakatoa em 1883. A erupção do Krakatoa foi uma das mais poderosas já registradas. Nação. O som foi detectado a até 4.800 quilômetros de distância, atravessando oceanos e continentes, e causando uma onda de choque que circulou o planeta diversas vezes. Imagens capturadas no litoral mostram o pânico causado por isso. Um rugido poderoso irrompeu, e as pessoas correram para se proteger enquanto a natureza desencadeava sua força. A onda de choque gerada viajou pelo oceano, causando um tsunami que devastou áreas costeiras e cobriu a ilha com cinzas tóxicas. Essa erupção não apenas abalou Tonga, mas seu impacto foi sentido a milhares de quilômetros de distância, até mesmo em lugares tão distantes como o Japão e os Estados Unidos. Esse fenômeno sonoro demonstra a capacidade da natureza de gerar forças que desafiam toda a nossa compreensão.
na região montanhosa do oeste da Guatemala, perto da cidade de Quetzaltenango. É onde se encontra o vulcão Santiago, um dos mais ativos da América Central. Este vulcão não é independente. Na verdade, é uma formação mais recente que se originou em encostas do vulcão Santa Maria, após sua enorme erupção em 1902, uma das mais tempos violentos do século XX. Desde então, Santiago se tornou o ponto mais violento. Complexo vulcânico ativo, com frequentes explosões, plumas de cinzas e fluxos de lava. Toda essa atividade é constantemente monitorada por especialistas, visto que o vulcão está muito próximo de áreas habitadas e seu comportamento é imprevisível, o que a torna uma ameaça constante para as comunidades vizinhas. O vídeo mostra o momento exato em que uma nova erupção quebra o silêncio de uma poderosa explosão do vulcão lança uma densa coluna de cinzas para o céu, enquanto a cratera ejeta fragmentos de rocha incandescente que caem. Apesar da aparente calma exterior, Santiago demonstra, mais uma vez, que sob sua superfície jazem forças colossais capazes de transformar a paisagem em segundos. As imagens capturadas revelam a proximidade com que os moradores vivem da região com esse gigante ativo, e como a vigilância constante se torna parte do cotidiano em um país onde os vulcões não apenas moldam a paisagem, mas também o estilo de vida. Na ponta nordeste da Sicília fica a ilha de Stromboli, um pequeno paraíso vulcânico no mar Tirreno que, durante séculos, é conhecido como farol do Mediterrâneo devido à sua atividade eruptiva quase constante. O vulcão Stromboli está em erupção intermitente há mais de 2000 anos, oferecendo um espetáculo natural que atrai turistas, aventureiros e cientistas igualmente. No entanto, essa mesma atividade que é deslumbrante, mas também pode ser letal. Em julho de 2019, 2 turistas que estavam escalando a montanha foi surpreendida por uma violenta explosão, uma das mais erupções intensas foram registradas nas últimas décadas. A erupção chegou a poucos metros da cratera, e enquanto tentavam fugir, uma chuva de rochas vulcânicas caiu com força devastadora. Imagens gravadas por um dos excursionistas capturam o momento exato em que a montanha desperta. Vemos ambos olhando para cima ao ouvirem o rugido no interior do vulcão, e um instante depois, a câmera registra uma poderosa explosão, lançando cinzas, fogo e fragmentos de rocha em todas as direções. Enquanto descem a encosta apressadamente, houve-se o impacto. Os projéteis o cercaram. Tragicamente, um deles não sobreviveu. Este evento nos lembra que, embora Stromboli ofereça vistas impressionantes e, com acesso incomum a um vulcão ativo, sua natureza permanece imprevisível. Em áreas como esta, o deslumbramento e o perigo sempre andam de mãos dadas. Localizado na ilha de Java, o Monte Semeru é o vulcão mais alto da ilha, Indonésia, e uma das mais ativas do país. Em dezembro de 2021, despertou novamente violentamente. Naquele dia, após chuvas intensas, a água enfraqueceu a cúpula de lava no topo do vulcão. Uma espécie de tampão natural que mantinha a pressão contida desabou quando entrou em erupção. Subitamente, liberou toda a energia acumulada. O que se seguiu foi uma avalanche de fogo. Cinzas, gases e rochas desciam a encosta em alta velocidade, enquanto uma nuvem cinzenta começou a envolver tudo. As imagens são angustiantes. Uma onda densa e veloz de cinzas incandescentes engole tudo. As árvores desaparecem da paisagem. As estruturas desaparecem na nuvem, e o próprio ar parece queimar.
Este tipo, a correnteza pode ultrapassar os 800 graus Celsius e se mover mais rápido que um carro. Na estrada, nesse caso,